Olá, olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Desejar uma ótima semana. Hoje, segunda-feira, estou gravando novamente, esse vídeo aqui. Já gravei uma vez, mas não ficou muito legal, não, ficou muito longo. Então vamos ver se a gente consegue dar uma dinâmica melhor aqui a respeito da emenda constitucional, ok? Então, antemão, quero dizer que não quero entrar em áreas políticas, em políticas ideológicas, nada, vamos nos atentar aqui somente à parte orçamentária mesmo, ok? Da emenda constitucional 109, ok? Vamos já de início aqui. O meu entendimento sobre o principal objetivo da emenda constitucional 109. Nós sabemos algumas tratativas do Poder Executivo, da manutenção do auxílio emergencial. Era a PEC emergencial, a 186, PEC emergencial, foi uma condicionante do Poder Executivo, do presidente Bolsonaro, junto com seus ministros, que aprovassem, a PEC para que continuasse o auxílio emergencial. Então, aqui entre o preâmbulo ali da emenda condicional, o que eu achei de mais importante ali é suspender as condicionalidades para a realização de despesas com concessão de auxílio emergencial residual para enfrentamento da pandemia. Então, esse é o principal objetivo da emenda condicional 109. Okay? Tem outros objetivos ali que ela traz, revoga alguns dispositivos da DCT, e coloca outras regras para redução de benefícios tributários. Não vamos entrar nesse aspecto aqui. E outro objetivo é desvincula parcialmente o superávit financeiro dos fundos públicos. Aqui no último vídeo que eu for fazer, eu vou tratar dessa parte aqui dos fundos públicos. O que muda com a gente? Nós temos um fundo na Câmara, a FECAM, que foi para fazer o concurso, para fazer a estruturação e fazer as reformas da Casa de Leis. Ok? Então, o principal objetivo foi esse, suspender as condicionalidades para a concessão do auxílio emergencial. Mas o que mudou para que possa acontecer aqueles objetivos? Vamos deixar de lado, então, por enquanto, os objetivos ali. Vamos nos atentar ao que mudou na Constituição, prático para nós, contadores, advogados, auditores, pessoal que trabalha na licitação, a parte administrativa e, de uma forma geral, nós funcionários públicos da casa. Vamos tratar aqui no segundo vídeo, vou tratar a respeito disso, do que mudou para nós servidores, ok? Mas dessa primeira parte, vou explanar aqui de forma básica meu entendimento principal, e até inicial. Lógico, pode vir algumas doutrinas agora e fazer um estudo diferente e até, de certa forma, mudar o nosso entendimento, junto com o Tribunal de Contas também, que deve dar um parecer a respeito disso, e o Conselho Nacional dos Municípios também. Por enquanto, ainda nada. Basicamente, a parte preparatória, muda algumas coisinhas ali, prepara para poder fazer os ajustes e os gatilhos, que ali realmente sofrerá impacto, na ideia de conceder novamente o auxílio. E outras coisas diversas, ao final, que nós vamos observar ali, coisas de fundo, calamidade pública, a respeito disso. Então, já iniciando o artigo 29, muda o artigo 29 da Constituição, 29A. Então, o artigo 29, deixa eu tirar aqui a minha web. O artigo 29A, ele é da emenda constitucional 25, lá de fevereiro de 2000. A Constituição ainda jovem, com 12 anos, a Constituição de 88. Então ela determina ali alguns repasses. Não vamos trazer a fundo de como era anteriormente a isso, mas aqui é o que vem valendo até hoje e é o que vai valer até o final desse ano. Determina ali os valores de repasse do Poder Executivo,
de acordo com as faixas populacionais. Ou seja, a quantidade de população determina o percentual de repasse sobre a receita corrente líquida. Tem diversos fatores ali que incluem na receita, que incluem nas despesas, mas nós não vamos entrar nessas questões mais técnicas, e sim, de certa forma, tratar o que efetivamente mudou. O meu entendimento, não mudou exatamente nada. Nada. Né? Eu trouxe aqui um espelho das duas letras, dos dois artigos, o que ainda está valendo, vale até esse ano ainda, né? Só a partir de 2022. Né? O artigo ele trazia que não fazia parte das despesas o pessoal com inativos, né? E passa a valer um texto constitucional os gastos com pessoal inativo e pensionistas. Né? Então, lendo aqui, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, nós, incluídos os subsídios dos vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas. Só isso aqui que mudou, ok? O artigo 29A falava que eram excluídos os gastos com inativos e a partir de agora serão incluídos os gastos com inativos e pensionista. De certa forma, a gente já praticava isso aqui, né? Já praticamos isso já há algum tempo. Quando eu entrei já em 2019, eu me atentei para esse detalhe aqui, né, que estava errado. Nós excluíamos os inativos, né, e, ao meu ponto de vista, eles teriam que ser incluídos. Por quê? Nós temos uma pensionista pago com recursos, né, vinculados, recursos do 10º, né? Então, esse recurso ele tem que fazer parte da base da despesa de pessoal. Eu trouxe aqui um outro espelho. O artigo 29A, com a emenda constitucional, excluía os gastos com os inativos. Excluía os gastos com inativos. A LRF, em maio de 2000, olha só, fevereiro, março, abril, em maio, a LRF, Lei Complementar 101, ela somava os gastos com ativos, inativos e pensionistas. Ok? Então a Constituição ela veio aqui, o artigo 29A, e os demais gastos veio ao encontro do que a LRF já dizia desde maio de 2000. Porém, o parágrafo 1º do artigo 19 da LRF já incluía também exatamente isso aqui, só que não tinha no texto constitucional. Então a Constituição só veio aqui apurar isso, né? Ajustar isso que a LRF já trazia, ok? Como base de cálculo das despesas de pessoal com ativos e inativos. Então, basicamente é isso. A Constituição, para nós, não mudou nada. Isso já era praticado, nós já praticávamos isso já nos nossos relatórios, no relatório de gestão. E quero mostrar aqui para vocês como vocês vão, né, assessores, vão buscar isso na internet. Você quer saber quanto que a saúde está gastando, quanto que a prefeitura está gastando, quanto que a Câmara gasta com o pessoal, é no relatório de gestão. A base é a Lei Complementar 101, ok? Deixa eu abrir aqui a internet. Só um segundo. Ok. Nós entramos aqui no portal Transparência. Estou aqui no site nosso, no portal Transparência da Câmara Municipal de Vilhena. Vamos pegar aqui o ano de 2020, só como exemplo. Deixa eu tirar a minha webcam. Entramos aqui em publicações. Tá vendo aqui? Lei de Responsabilidade Fiscal. Ok. Então nós temos aqui os relatórios, o anexo 1, os 3 quadrimestres. Primeiro, segundo, terceiro quadrimestre.
Quando você abre aqui, por exemplo, o primeiro quadrimestre, temos aqui, deixa eu aumentar o zoom, temos aqui o total da despesa de pessoal gasto. Aqui nós fazemos os cálculos dos limites ativos, aposentados, reservas, pensões. Aqui, vocês podem olhar aqui que nós temos aqui um valor de pensões, 3.200. Né? Quando eu entrei em 2019, esse valor ele estava aqui, inativos e pensionistas. Aqui, ó, ele vinha nessa rúbrica aqui, com base no parágrafo 1º, artigo 19 da LRF, que vinculava as despesas pagas com recursos vinculados, ou seja, não são recursos provenientes da Previdência. Ok? Então aqui, você pode entrar aqui no portal Transparência, escolher aqui qual a entidade, por exemplo, vamos entrar lá na Prefeitura de Vilhena. Vamos entrar aqui no portal Transparência. Aqui em Publicações, Lei de Responsabilidade Fiscal. Ok? Aqui nós temos as despesas, receitas, ok? Mas vamos aqui, Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos daqui, 2020. Lei de Responsabilidade Fiscal. Está aqui. Lógico que o Poder Executivo tem uma base maior, porém, eles são bimestrais, eles têm outras questões aqui. Ok? Então tem tudo aqui. Receita do ensino, previdência, aplicação de recursos, saúde, tá tudo aqui. Ok? Então, basicamente é isso a respeito do artigo 29. Vamos pegar aqui o PowerPoint do artigo 29A. Não tem nada, então não se pratica. A gente já praticava dessa forma, né? Já entendíamos que esses recursos vinculados não eram para ser excluídos da base, ok? Então, a Constituição só veio dar respaldo para a LRF, coisa que nós já praticávamos em tese, né? Quando eu entrei não era praticado, né? No ano de 2019, ok? O que mais que mudou? Parágrafo 16. Parágrafo 16 do artigo 37. Todo concurseiro conhece de cor e salteado os princípios da administração pública, LIMP, ok? Então, foi incluído um parágrafo 16. O que incluiu o parágrafo 16? Olha que interessante esse parágrafo. Parágrafo 16 do artigo 37. Todo concurseiro conhece de cor e salteado o artigo 37 da Constituição, os princípios da administração pública, né, o LIMP. Mas ok, a gente olhando esse parágrafo, vamos dar uma lida aqui. Os órgãos e entidades da administração pública individual ou conjuntamente devem realizar avaliações das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados na forma da lei. A gente olha assim e fala assim, mas tem que colocar na Constituição que tem que fazer avaliações das políticas públicas? Né? Estranho isso. Será que ninguém faz essas avaliações das políticas públicas? Divulgando o objeto a ser avaliado, se alcançaram algum resultado ou não. Né? É estranho isso. E realmente não se faz uma avaliação dos resultados alcançados. Isso me lembrou de uma reunião, de um treinamento que nós tivemos com os auditores do Tribunal de Contas em 2019, em fevereiro, março de 2019, né, em 2020, 2021, 2 anos atrás. E foi nos repassado algo muito interessante. Né, a convergência das normas internacionais, né, quem estuda contabilidade está aí estudando, está acompanhando bem isso, né? As IPSAS, nós estamos num
período de transição das normas brasileiras, né, em convergência às normas internacionais. Isso é bom, isso é positivo, né? E esse parágrafo me fez lembrar daquela reunião, porque os auditores, eles estão convergindo também o pensamento de que a prestação de conta, ou seja, a accountability, nada mais é do que prestação de conta, responsabilização. A gente vai passar a responsabilizar, né, os políticos, os ordenadores de despesa, né, pela prestação de contas. E o que eles vão começar a vincular nessa prestação de contas? Por exemplo, nós como sociedades elegemos para prefeito, para governador, para vereador, alguém com um plano de governo. Ele vai registrar, eu acho que ele registra isso, né, no início ali das candidaturas, e ele registra um plano de governo. Por exemplo, vou dar um exemplo hipotético, um médico entra com um plano de governo de que vai construir hospitais, que vai postos de saúde, que vai montar um grande centro, né, com vários recursos, sei lá, hipoteticamente. Esse é o plano de governo dele, ele registra isso em cartório. E nós estamos hoje, por exemplo, o início do mandato do nosso prefeito é agora, 2021. Então ele registrou um plano de governo o ano passado. Ganhou com aquele plano de governo. O PPA, a Constituição ali fala, né, no artigo 65 sobre o plano plurianual, ele é elaborado esse ano e ele vai vigorar a partir de 2022 por 4 anos. Ele tem vigência de 4 anos, né? E o PPA, ele traz ali o dom da administração. O que é o dom da administração, né? São as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. E esse PPA, ele vai servir como base isso a longo prazo, ok? Os auditores passaram para a gente que isso vai de 5 a 10 anos, isso em 2019. Ainda não encontrei outros critérios que se encaixa esse parágrafo 16. Me remeteu muito ao que o auditor repassou para a gente ali, que o plano de governo vai ter que ser caracterizado dentro do PPA. E a prestação de conta será vinculado ao plano de governo. Ele prometeu algo para se eleger, já no primeiro ano de mandato ele produz o PPA e ele tem que executar aquilo. E tem que daí iniciar as políticas públicas, né? Então esse parágrafo 16 só me remete a isso, né? Essa convergência das normas internacionais, a prestação de conta. É muito interessante. Se o Tribunal de Contas começar a fazer isso e começar a atingir de forma mais rígida o plano de governo, a promessa de campanha, eu vou fazer isso, eu tenho conhecimento para isso, votem em mim por causa disso. Quando ele assume, ele nem no PPA, no primeiro ano de mandato, ele não projeta isso, o Tribunal de Contas, acredito que vai começar a médio e longo prazo vai começar a pegar. Vai pegar isso daí. Então eu acho muito interessante essa situação, né, da accountability. Né? Se efetivamente acontecer isso, vai ser muito bom para a sociedade. Vão colocar um selinho no político que cumpre as promessas ou não. Ok? Né? Se aparecer alguma nova doutrina a respeito desse parágrafo 16, eu trago depois. Né? Acredito que essa, na forma da lei, seja referente ao plano plurianual ou a LDO, onde tem os objetivos e metas também. Não acredito que seja na LOA, porque a LOA ela tem que cumprir o que é a LDO e o que o PPA, né, traz como normativa, traz como política pública, traz como diretrizes e objetivos e as metas, né, necessárias para atingir esses objetivos. A LOA ela executa aquilo que o PPA e a LDO, né, trazem como planejamento, né, a longo prazo, que nem o PPA é a longo prazo, considerado a médio e longo prazo, de 4 anos, e a LDO a curto prazo, que nós temos uma LDO todo ano. Então, se preparem, analistas, que esse ano nós temos
né, as 3 leis vindo para essa casa de lei, né? A LOA, primeiro vem o PPA, depois a LDO e depois a LOA, ok? Então vamos nos ater a isso, né, e fazer uma análise aí quando chegar, ok? Entendidos? Vamos ao próximo tópico, né? Calamidade pública. Olha que interessante. Inclui a inclusão de uma atribuição privativa do presidente da República no artigo 84. 84. Deixa eu mostrar aqui a PEC. Deixa eu mostrar a PEC. Ok, então trouxe aqui o parágrafo 16 e o artigo 49 e o artigo 84. O artigo 49. Decretar o estado de calamidade pública no âmbito nacional. No 84. Propor ao Congresso a decretação do estado de calamidade pública no âmbito nacional. Ok? Então, o que a Constituição trazia? Basicamente 4 questões de calamidade pública, ok? E todas elas, basicamente todas elas, exceto a de guerra, né? Vou colocar aqui para que vocês olhem. Trazia 4 questões sobre calamidade pública. Primeiro, a União como responsável por planejar e promover a defesa permanente de causas naturais, ali no artigo 21. Depois você dá uma lida lá. Lá no artigo 136, do estado de defesa quanto a calamidades de grandes proporções de natureza. Dá uma olhada lá também no artigo 136. Fala sobre seca, sobre inundações. Se eu não me engano, até Brumadinho foi caracterizado aqui, né, como calamidade pública. O artigo 148, empréstimos compulsórios, guerra externa ou na sua iminência. Então, os empréstimos compulsórios também. Então, a calamidade pública era para instituir os empréstimos compulsórios. E também a calamidade pública, né, é um motivo para abertura de crédito extraordinário, aqui já na parte orçamentária. A Constituição nos trazia apenas isso. Porém, o artigo 65 da LRF nos trouxe isso aqui, ó. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou nas Assembleias Legislativas dos Estados e municípios, enquanto perdurar a situação, serão suspensas a contagem de prazo e as disposições estabelecidas nos artigos 23, 31 e 70, e serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no artigo 9º. Olha que interessante. A Constituição não fala, até a emenda constitucional não falava de calamidade pública, né, reconhecida pelo Congresso de âmbito nacional, a não ser de causas naturais. Só que a LRF veio e falou que, olha, se o Congresso reconhecer o estado de calamidade pública, os ordenadores de despesa estarão dispensados da contagem dos prazos e de cumprir os resultados fiscais, as metas fiscais. Olha só o perigo. Imagine o seu prefeito, o seu governador, com um cheque em branco. Está dispensado, ele não precisa cumprir as contagens de prazo. Aqui no artigo 23, o que é essa contagem de prazo? O artigo 23, ele determina como regra de responsabilidade fiscal: despesas de pessoal que ultrapassar os limites terá até 2 quadrimestres para recondução. Então ele determina, olha, ultrapassou os limites, tem vários outros limites, no próximo vídeo eu vou trazer os limites e como são essas reconduções, porque com a emenda constitucional se criou mais um limite fiscal. Ok, mas o artigo 23, ele trata da seguinte forma, fala assim, olha, se você atingir algum limite, um limite específico, você tem até 2 quadrimestres seguintes para retornar. E
o artigo 65 fala assim, olha, não precisa contar esse prazo aí, tá ok? Fique à vontade. O artigo 31 fala sobre as dívidas, ok? As dívidas públicas, né? Até 3 quadrimestres seguintes. Então, suspende a contagem de prazo e, inclusive, dispensa para poder voltar os resultados fiscais. Olha só o que seria isso. Aí nós tivemos, aqui embaixo, se você der uma olhada, tem um cronograma que eu coloquei, está um pouquinho fora ali, mas em março de 2020, março do ano passado, o Congresso Nacional teve um decreto legislativo, número 6 de 2020, reconhecendo a ocorrência do estado de calamidade pública e colocou no decreto ainda, cumprindo o artigo 65. Não é cumprindo algum dispositivo constitucional, não, cumprindo o artigo 65 da LRF. Ou seja, entes, prefeitos, governadores, resolva o problema da calamidade pública. É para resolver. Esquece a contagem de prazo, folha, limites fiscais, esquece aí, vai para cima da calamidade pública. Ok. Só que a Lei 173, de maio de 2020, foi o início do auxílio emergencial. O auxílio emergencial começou aqui. O Congresso Nacional, em contrapartida ao auxílio emergencial, aprovou a 173. Assim, eu acho que fica melhor explicado. A 173 foi uma contrapartida para que o Poder Executivo começasse a pagar o auxílio emergencial. Ok? E a 173 é interessante porque a emenda constitucional pegou alguns artigos da 173 e transformou em peças orçamentárias constitucionais. E criou um novo limite de regra fiscal, de regras fiscais, com artigos que estão na 173. Se você estudou 173, leu 173, você vai entender isso, né, no próximo vídeo, que tem muita coisa ali que a 173 foi base para a emenda constitucional 109, ok? Então a 173 veio e ditou novas regras, falou não. Ninguém está dispensado à torta e à direita com despesa de pessoal e dívidas. Veio falar assim, peraí, o 65, você não pode deixar tão frouxo assim o ordenador de despesa. Positivo. Né? O 173 falou, além de o auxílio emergencial, o 173 tirou o cheque em branco do ordenador de despesa, né? E a responsabilidade fiscal, porque o que os tribunais pegam os ordenadores de despesas são na lei de responsabilidade fiscal. E a lei de responsabilidade fiscal estava afastando a responsabilidade. E a 173 veio e falou, não, temos que retornar a responsabilidade em cima de alguns pontos, ok? Então isso a gente vai ver no próximo vídeo, que a gente vai trazer os artigos da 173 para dentro da Constituição, ok? E o que nós veremos no próximo vídeo? Efetivamente daí as alterações orçamentárias, o que aconteceu efetivamente com o orçamento. Né? A recondução da dívida pública criou um novo limite fiscal, né, facultativo. Né? Vou tentar não entrar na área política aqui, porque tem muita política aqui nesse novo limite fiscal. Né? Vai congelar os salários dos servidores, não vai ter concurso, isso, aquilo, diversas coisas. A gente tem que trabalhar, nós como técnicos, nós temos que trabalhar de forma técnica, não de forma política, nem de discursos. Né? Então, vou trazer aqui de forma o que está escrito na legislação, ok? E situações temporárias de calamidades públicas. Ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos tratar aqui, que ele já entra aqui, ele pula aqui do 84 e ele já entra direto no 63, lá no capítulo das finanças públicas. Ok? Entra direto lá no capítulo das finanças
públicas. Então, nesse sentimento, nesse espírito do ciclo de capacitação, a gente vai fazendo o melhor possível, vamos se adaptando, aprendendo a como manusear e conversar nesse sistema de TI, né? Então, muito obrigado aí pela atenção. Qualquer coisa, fala aí comigo, escreve uma mensagem, ficou alguma dúvida, se eu não conseguir passar efetivamente alguma coisa, mas a gente vai aprendendo e vamos interagindo, vamos abrir uma discussão, vamos abrir trocas de conhecimento. Isso eu acho que é muito benéfico para todos nós, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.